Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Energize-se, uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinada pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico. Hoje nós estamos aqui com o CEO da Aratu S.A., o senhor Nélio Sequim. Não é isso, Carlos? É isso aí, Senna. Rapaz, a conversa hoje vai ser bem legal, que nós vamos mergulhar fundo no oceano com o nosso convidado aqui, que é o Aquaman, e vai falar sobre como que é o processo de fabricação, desenvolvimento, fabricação, principalmente nosso mundo atual hoje, transição energética, que a gente está precisando monitorar a temperatura, monitorar o ar. É isso aí. Nélio, conta pra gente como que você começou, como é que começou a sua vida acadêmica, como é que você entrou nesse mercado aí de fabricação de produtos para análise ambiental. Como é que tudo começou? Bem, eu vou tentar sintetizar aqui, porque é uma história um pouco longa, né? Eu comecei minha carreira acadêmica, né, no IFES, então eu sou formado em geomática lá, que é um curso que mudou de nome, virou geoprocessamento, mas depois eu fui para oceanografia. Na oceanografia eu tive esse contato com esse mundo novo, né, porque era uma ciência relativamente nova no Brasil também, né, onde eu pude trabalhar com alguns projetos bem relevantes assim, dentro da nossa área, enfim. Fiz mestrado também, enfim, em oceanografia ambiental, e trabalhei sempre com ciências de base, né, então aquele conhecimento de base ali. No final do curso de graduação, eu assisti uma palestra de uma incubadora que tem em Vitória, chamada Tec Vitória. Na época, né, uma das pessoas responsáveis ali pela Tec Vitória apresentou um termo que era ciência aplicada. Então, isso foi um chamariz, né? Assim, foi um conceito que eu achei interessante, fui buscar, na época, um pouco mais de informação sobre isso, né? E me formei no mestrado, fui trabalhar no mercado offshore, e aí monitoramento ambiental para a indústria de petróleo. E aí, nesse mercado, eu tive contato com uma realidade que não é comum dentro da universidade, que é você interagir com muitos equipamentos, com muita tecnologia, e tudo era importado. 100% da tecnologia era importada, e isso, mesmo a tecnologia muito simples, até a tecnologia obviamente mais complexa, e isso gerou um incômodo muito grande, né? Porque deixa todo o mercado refém desses equipamentos importados, e principalmente o desenvolvimento técnico-científico, né? Seja na área privada ou na área pública. Você não consegue ter acesso a essas tecnologias mais básicas ou mais antigas que fossem, né? Então, depois de toda essa reclamação, alguns amigos, né, que participavam dessa discussão, eles acharam por bem a gente enfrentar esse problema. A gente procurou a Tec Vitória. Na época, todo mundo era muito cru, assim, então chegamos lá apenas com a ideia, e enfim, a incubadora que é vinculada à UFES, é vinculada enfim, a várias instituições aqui do estado, né? Ela está completando, se eu não me engano, 35 anos. A gente começou a ter essa preparação, né? Essa nova formação, que é você conseguir desenvolver um novo negócio. E no nosso caso, a gente desenvolveu vários planejamentos estratégicos, onde ficou definido alguns preceitos iniciais, sejam eles errados ou não, mas era o norte que a gente tinha para seguir. A gente começou a desenvolver alguns equipamentos, né? Uma série de equipamentos, algumas dezenas de equipamentos, e para desenvolver também esse novo modelo de negócio, né, na área ambiental, desenvolvimento de tecnologia nacional, entendimento do nosso mercado, entendimento do nosso tipo de cliente, entendimento dos vários ramos. E, obviamente, também a gente começou a desenvolver, que aí envolve captação de recursos, porque é tudo muito caro desenvolver, enfim. Então a gente teve que se preparar para tudo isso, né? Você, então, foi formado na UFES, né? Na UFES, provavelmente isso. Uma das primeiras turmas de oceanografia. Na quarta turma. Quarta turma, 2008, 2009. E em seguida você viu essa oportunidade lá na Tec Vitória. Lembrando que a Tec Vitória, por exemplo, ela foi incubadora de empresas como o PicPay, por exemplo. Exato, dentre um monte de outras. O Wine também, não? Oi? Acho que o Wine também. Não, o Wine não passou por lá não, mas assim, várias empresas de destaque, né? Então a Motora, por exemplo, ela incubou lá. A ISH, ela não foi não foi incubada, mas ela começou lá atrás, ela teve uma interação muito forte. Né? Ô Nélio, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você é formado em oceanografia. Isso. Você comentou aqui que teve uma experiência trabalhando
com monitoramento ambiental na indústria offshore, aí, óleo e gás. Sim. Você chegou a trabalhar embarcado, imagina. Sim. E em função do seu desconforto de ter acesso apenas a equipamentos importados, caros e dificuldade com assistência técnica, você vendo a oportunidade no Tec Vitória, você propôs lá uma startup de fabricação desses produtos. E fabricação. Eu queria que você contasse um pouco para a gente aqui o seguinte, porque oceanografia não me parece um curso que habilite o profissional para o desenvolvimento de alta tecnologia, de sensores, de equipamentos de monitoramento. Como é que você fez essa transição aí para estruturar? Você sabia, obviamente, o que você precisava medir, mas você não sabia o princípio de como medir. Sim. Né? Eu queria que você falasse para a gente aí um pouco como é que foi isso, como é que a Aratu ela se lançou no mercado aí e como é que você obteve essa expertise aí? Assim, a oceanografia aqui no Brasil, de fato, ela não tem muita essa interação, né? É uma ciência nova no mundo e no Brasil mais recente ainda. Se você pegar alguns players internacionais, seja na Europa ou na América do Norte, você tem ali uma estrutura de desenvolvimento tecnológico, de grandes equipamentos que são utilizados, por exemplo, na prospecção de óleo e gás, né? Enfim, e para a indústria bélica. Então você tem muita essa interface nos grandes polos lá fora. Aqui no Brasil não. Então, quando a gente entrou na Tec Vitória, de fato a gente não tinha entendimento nenhum de como produzir, como desenvolver isso. E uma interação muito bacana que foi o início de todo o desenvolvimento foi com o Instituto Federal, no IFES, né? Então a gente buscou alguns professores no IFES. O IFES tinha na época editais internos para iniciação tecnológica, né? Então a gente utilizou esses editais com alguns professores, onde a Aratu entrava com uma contrapartida financeira e econômica ali, e alguns alunos e alguns professores começaram essa jornada de desenvolvimento conosco, né? Então essa interação começou a capacitar um pouco o corpo societário, que no começo de qualquer empresa você joga nas 11 posições no campo ali, não tem muito o que fazer, né? Depois a gente começou a ter interação dentro da incubadora com outras empresas de engenharia com porte maior. Um exemplo era a Rochas, que desenvolvia tecnologia para mármore e granito, né? Então a gente começou a coordenar alguns projetos para essas outras empresas, né? Por exemplo, a bomba de fundo, que foi um projeto que a gente coordenou, que a gente conseguiu ao longo do projeto desenvolver toda a tecnologia de bombeamento de fundo para a indústria onshore, para a indústria de petróleo, e essa tecnologia foi transferida, enfim, hoje em dia ela é fabricada aqui em território capixaba. Então toda essa interação, seja com a academia no desenvolvimento, seja com outras empresas também incubadas na época, proporcionou um pouco essa nova formação da equipe, né? Esse novo conhecimento para desenvolver nossas tecnologias próprias, né? E ao longo desse processo também, uma coisa que ficou patente no nosso planejamento estratégico era a captação de recurso subvencionado. E isso também é um aprendizado, é uma jornada de aprendizado, né? Você escrever um bom projeto, você convencer aquele corpo jurado, né? Seja da FAP, seja da FINEP, enfim, de outros órgãos de fomento. Então, essa história, interação com o IFES, interação com as outras empresas, a gente conseguiu fazer as nossas primeiras captações. A primeira captação relevante na Aratu foi com o Tecnova, o primeiro Tecnova que foi rodado pela FAPES, né? Que já era uma política da FINEP descentralizada. 2013, 14, um pouco nessa época, né? Quando você iniciou a Aratu foi em 2012, não é isso? 2012, isso. Ou seja, você já tinha 3 anos de formado, de experiência no offshore, é isso? Isso, exato. Então, e qual foi o capital inicial? Porque você falou aí que você entrou em contato com a Tec Vitória e a partir dali você começou a incubar a sua empresa, já fazendo um link com o pessoal do IFES, né? Isso. Qual foi o capital inicial que você teve que aportar ali para poder tirar o projeto do papel? É uma história muito comum, tanto no Brasil e tanto fora do Brasil, assim, e inicialmente você passa
é igual os meninos na rua querendo comprar uma bola nova, assim. Você passa o chapéu e vai juntando dinheiro ali, vê quem consegue estruturar melhor um capital. Então, obviamente, os sócios fizeram isso, depois ampliamos para redes de vínculos confiáveis, né? Então, a família teve uma grande importância nisso, né? Então, obviamente, dentro da Tec Vitória, a gente via alguns bons projetos de descontinuar exatamente por esse problema inicial de capital, levantar um capital mínimo ali, né? E no início você trabalha sem receita e sem salário, então cada um dos sócios também teve que se preparar ao longo dessa jornada. E obviamente o planejamento estratégico realizado na época na Tec Vitória gerou alguns indicadores ali, olha, aqui o sinal está vermelho, aqui o sinal está amarelo, então a gente foi ajustando isso. A Tec Vitória, ela te ajudou no plano de negócio? Isso, não só no plano de negócio, na network, nas dores, assim, do que orientação, orientações, exato. Mas no capital mesmo foram sócios que aportaram. Exato, Você se lembra de quanto foi a quantia que vocês conseguiram levantar nessa época? Olha, cada sócio ali, vamos colocar inicialmente, nos 2 anos iniciais, a gente colocou uns R$90 mil. E aí cada um? Não, todo mundo. Todo mundo, e depois a gente teve que buscar essa rede familiar, que na época foi mais ou menos uns R$200 mil nos anos iniciais também. Uma coisa que eu acho legal na sua história, eu, por exemplo, quando eu era adolescente, meu primeiro curso que eu queria fazer era oceanografia. A gente romantiza o que seja oceanografia. Aí quando você vai estudar de fato e se forma, faz o MBA depois, ou seja, você já se transformou num cientista, e achar uma oportunidade de negócio realmente é um salto muito legal. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. É uma coisa que eu achei, assim, a gente tem conversado bastante aqui com várias empresas que no início da sua trajetória receberam aportes, né? Não só de familiares, como você está falando, mas principalmente do governo, através da FAPES, CNPq, que foi o seu caso lá, né? Até que Vitória ajudou muito nesse processo aí, para a gente ver como que é importante esse tipo de aporte, que a tendência é só aumentar. Aí eu queria saber como é que você está hoje em relação a essa questão de financiamento, de você tá conseguindo incentivos financeiros, não só governamental, mas fundos de investimento. Como é que você está hoje nessa questão financeira de investimento? A gente, obviamente, passou por toda essa jornada. Então, primeiro capital próprio, depois um investimento anjo familiar ali, né? A captação de recurso subvencionado em qualquer parte da história, seja qual for o país, é um ponto-chave para você conseguir desenvolver esse tipo de negócio. E aí o Brasil tem uma diversidade de produtos bem interessantes, assim. Então você tem na CNI, na rede Senai, alguns editais ao longo da história que a gente conseguiu aprovar. Então você tem o antigo Senai Inovação, na rede pública estadual, a FAPES, né? Então operacionaliza alguns produtos bem interessantes. A nível nacional, o próprio CNPq também tem alguns editais bem legais, voltados a recursos humanos também. Federal, a FINEP, né? A própria Embrapi, também, que é um tipo de produto que a gente também acessou para desenvolvimento, que envolve CT, envolve o Sebrae. O próprio Sebrae tem algumas linhas bem interessantes de apoio, né? Ou seja, além desse apoio inicial, você até hoje ainda conta com esse Isso, não. Qualquer empresa de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, se não tiver essa interação, ela está mais exposta ao risco. Então, esse dinheiro subvencionado, ele auxilia o empreendedor a assumir mais risco, basicamente, entendeu? E aí, ao longo do tempo, a gente teve acesso também a produtos de venture capital, né? Então, a gente foi investido por um fundo FIP, ao qual o Bandes é um dos cotistas, né? Então é um fundo mineiro, né? Que, enfim, e aí a gente vem nessa interação com essa diversidade de fontes de recursos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora, assim, sobre o que realmente você faz, porque você não só cria o produto, como você fabrica o produto, desenvolve, dá consultoria para o uso. Como é que funciona? Como é que são os produtos que você fabrica?
quais são os tipos? A gente tem, desde o início, a gente desenhou esses ciclos tecnológicos na Aratu. O primeiro era essa identificação desse gap, né, onde você tem tecnologias consagradas lá fora e essas tecnologias não tiveram interação com o mercado nacional. Então, esse primeiro ciclo de produto são algumas dezenas de equipamentos, onde a gente desenvolveu, onde a gente aplicou junto ao INPI, tivemos concessões de registros patentários, enfim. Acho que a gente, inclusive, tem algumas imagens aí, não é? Isso, eu acho que seria interessante aqui a gente ir por partes, né? Porque eu estou olhando aqui o catálogo da Aratu. Vocês trabalham aí, por exemplo, com amostradores de água, né? Onde vocês fazem esses amostradores coletas, aqui, por exemplo, né? são de quê? A próxima imagem vai estar melhor. Acho que eu passo aqui. Isso. A gente tem basicamente para esses amostradores mecânicos, né, a gente tem a linha de amostragem de água. Então, cada metodologia, cada tipo de estudo que é feito, seja ele em qual ambiente for, qual finalidade for, ele tem um amostrador específico para aquele tipo de estudo. Mas todos aqui são de água. Todos aqui são de água. O que você mede especificamente? Não, aqui é só o aprisionamento da alíquota para análise laboratorial posterior. Então, isso é para tirar a amostra. Tirar a amostra. Todos, desse primeiro ciclo, todos são para retirada de amostra, né? Então, aqui a gente tem os amostradores de água. Então, você tem equipamento que ele desce fechado na coluna da água, ele abre uma determinada profundidade, aprisiona a alíquota e fecha de novo. Tem equipamento que é utilizado até 200, 300, 400 metros aí para amostragem de água, né? Isso aí já seria para trabalhar no oceano, né? Isso, desde dos ambientes internos, né? A gente chama de lentes fusilóticos, né? Lagos, lagoas, rios, eles são utilizados. Mares costeiros, né? Ambiente costeiro. Poços também, artesianos também. Também. Aqui, amostrador de sedimento, mais uma vez, cada tipo de pesquisa, cada tipo de informação, se você quer analisar o sedimento ou se você quer analisar a vida marinha que tem dentro daquele sedimento, né? Então, cada metodologia ali, você vai ter um padrão amostrado. E esses equipamentos são todos, os seus concorrentes são todos importados para esses equipamentos? A maior parte, assim, você tem, obviamente, a comunidade brasileira ao longo desse período tentou se virar ali, né? Então, você tem ali alguns concorrentes incipientes nacionais que não seguem protocolos rígidos, normas. Então, todos os equipamentos que nós desenvolvemos, a gente faz uma varredura patentária, uma varredura científica para ter essa aderência normativa, né? Eu imagino que não deve ser fácil, não, né? Você deve seguir várias normas nacionais e internacionais. Isso daqui é, por exemplo, a armadilha de sedimento. Ou seja, dentro do nível de qualidade que vocês entregam, você só tem como concorrente importado. Internacional, exato. Aqui, amostradores de plâncton, microplástico, né? Enfim, tem aí várias metodologias. Imagino que a parte mais complexa desse equipamento aí seja essa tela ali, né, que você desenvolve. Isso são insumos, alguns insumos a gente tem fabricação nacional e alguns insumos não. Então, por exemplo, a gente, durante o tempo de desenvolvimento dessa linha de equipamento, a gente ficou 5 anos desenvolvendo os equipamentos basicamente com poucas vendas para cliente tester, né? E ao longo dessa interação a gente identificou todos os problemas que o mercado nacional enfrentava. Então, por exemplo, tinha equipamento que utilizava um insumo que gerava fungo. Então a gente rodou no mercado aquele tipo de insumo que tinha um fungicida ou não poderia. Então, o padrão é o nível técnico de excelência. Isso que a gente colocou como sarrafo, né? Onde a gente vai encontrar e como a gente vai solucionar isso foi nessa jornada de desenvolvimento. A gente desenvolveu, começou a interagir com alguns grupos de pesquisa. Esses equipamentos, e aí, obviamente, dentro da Tec Vitória, a gente elaborou esse planejamento. Esses equipamentos mostrados aqui, eles foram validados na região sul do Brasil. Então, na época que a gente começou a interagir com o mercado, a gente decidiu interagir especificamente com a região sul do Brasil, então Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, por ser um beta-tester de maior cultura, então maior exigência, completamente distinto de qualquer opinião próxima de amizade. Então, a gente excluiu
toda essa parte de falso positivo, por exemplo, dentro de uma validação de modelo de negócio, né? E ao longo do tempo, depois que as tecnologias foram validadas, a gente começou a inserir isso nas outras partes do Brasil. Então a gente já tem equipamento fornecido para todas as regiões brasileiras, para quase todos os estados, são 21 estados que a gente já vendeu. O modelo de negócio, então, é você fabrica esses amostradores, tanto de água quanto de sedimento, isso, para esse ciclo tecnológico, sim. Mas você não faz exatamente as medidas, a amostragem, a medida, não. São seus clientes que fazem isso. Isso porque o posicionamento da Aratu foi em focar em produto, né? Então a gente analisou também história de outras empresas que tentaram desenvolver isso tanto no Brasil quanto fora. A gente não queria uma identificação no mercado de concorrência direta com os nossos potenciais clientes. Então a gente se posicionou como uma empresa de produto e os nossos clientes prestam esse serviço. Então a gente tem esse cuidado dentro da modelagem de negócio. Você atendeu essas empresas no sul do país, mas você fez um projeto aqui também, na época aqui do Rio Doce, da barragem de Mariana, da Samarco, não foi isso? Isso. Monitoramento da água. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. O fato de Mariana, obviamente foi uma infelicidade, acho que nenhuma pessoa na sociedade gostaria de que tivesse acontecido, né? Mas foi uma grande fase de diversificação dos nossos produtos. Ambientalmente falando, era um cenário de muitas dúvidas científicas, né? Então você tinha que monitorar o ninho da tartaruga, da mesma forma que você tinha que monitorar o sedimento dentro do rio, a água dentro do rio, como na plataforma continental, embaixo do mar, né? Ali, embaixo do leito marinho, né? Então, muitas empresas que vieram para cá, muitas instituições de ensino, acabou interagindo com a gente desenvolveu tecnologias customizadas, então eram análises que estavam metodologicamente em alguns artigos científicos, que a gente sentou com empresas, com ICTs, para desenvolver esses novos equipamentos. Então tem equipamentos que foram utilizados em toda a fase de monitoramento inicial ali, até hoje são empregados, né? E isso acontece também nesses novos cenários de barreira ambiental no Brasil, por exemplo, a energia eólica offshore, né? Então a gente tem equipamento nosso sendo utilizados nos primeiros estudos. Já tem medição hoje sendo feita para projetos offshore? Sim. Então aqui no litoral do Espírito Santo? A primeira área de estudo ela está entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Lá no sul, Presidente Kennedy ali? Isso, né? Próximo àquela área. É pro pessoal lá do Porto de Presidente Kennedy? Não. Eu não sei precisar quais são os grandes players utilizados. Se eu não me engano, a Petrobras está envolvida. Não posso afirmar isso, enfim. Mas a outra área de fronteira que a gente está tendo nessa discussão é no Arco Lamoso, enfim, na Foz do Amazonas lá. Então, lá a gente tem alguns equipamentos sendo utilizados, tanto para pesquisa... Lá no Amazonas tem uma discussão grande com relação a meio ambiente, né? Isso. Que tem ali na saída da Foz do Amazonas, você tem alguns quilômetros ali da costa, você tem uma área de coral. Exato. E aí eles têm o receio de que um vazamento possa impactar ali. Seus equipamentos estão sendo utilizados ali nessas análises? Tanto para os estudos de viabilidade ambiental vinculados à indústria petrolífera e tanto nos estudos de entendimento ambiental que são utilizados pelas ICTs, pelas universidades. Então a gente tem equipamento sendo utilizado pelos dois grupos, assim, né? Então amostradores oceânicos, amostradores de sedimento, de solo, de água, enfim, de plâncton, enfim, todos esses equipamentos estão sendo utilizados lá, né? Enfim, tem equipamentos também que já são utilizados, né, com frequência no ambiente antártico, na estação de pesquisa na Antártida. Então, assim, você desenvolve a tecnologia, mas também você tem que desenvolver o negócio, né? Os canais, né? Canais de venda, canal de interação, né? Então, a gente interage muito com essas comunidades científicas, com esses mercados mais nichados de empresas, né? De consultoria, de monitoramento ambiental. Para entender aqui, então, o seu mercado hoje, se você fosse falar para a gente quem é o seu cliente-alvo, seu público-alvo, quem seria? Nesse ciclo de produto, quase 50% público, quase 50% privado.
Dentro do público, 80% é a universidade, institutos de pesquisa, né? Os 20% a gente está falando de agências, né? Então, por exemplo, o Serviço Geológico do Brasil, a agência, a ANA, o ICMBio, né? Então, essas instituições. No privado, 40% são indústrias, então, por exemplo, as grandes indústrias de commodities também compram esse tipo de tecnologia para monitoramento, seja do petróleo, seja de mineração, seja indústria de transformação. Por exemplo, a Coca-Cola recentemente comprou alguns equipamentos para monitoramento, para amostragem interna, né, do processo de produção deles, né? E o restante são empresas técnicas de consultoria e monitoramento ambiental, né? Então, e se o cara se o seu cliente tiver uma demanda específica de um equipamento que ainda não foi desenvolvido ou que não exista similar nacional, a gente desenvolve. Você também aceita esse tipo de demanda? Isso, a gente tem alguns projetos lá para a área portuária, por exemplo, né? Então começou uma interação com o FindsLab, por exemplo, a Samarco, e a gente está desenvolvendo um sistema automatizado, robotizado para limpeza e manutenção de estacas portuárias, por exemplo, né? Começou tirar aquelas cracas, enfim, e fazer todo o revestimento mais padronizado, com uma inspeção mais técnica, né? Então, esse tipo de interação tecnológica também a gente faz. Os novos projetos que a gente está desenvolvendo, a gente... eu ia te perguntar isso. Qual que é o seu estado da arte hoje? Exato. Qual que é o projeto que te faz os olhos brilhar? São os projetos, na verdade, né? Então, a gente tem um ciclo 2 tecnológico, né? E esse ciclo 2, obviamente, demanda muito capital subvencionado, né? Então, a gente conseguiu aí algumas aprovações inicialmente na FAPES, depois FINEP, Embrapi, enfim, com o apoio do Sebrae também. A gente desenvolve tecnologias dentro de uma análise como que está o estado da arte internacional. A gente faz revisões patentárias, né, de centenas e milhares de documentos patentários e de benchmarks também. Então a gente analisa como que estão os players globais, né, e analisa qual vai ser o próximo passo tecnológico e tenta antecipar isso para cá. Um grande limitador, por exemplo, é que as tecnologias que o setor de ambiental utiliza, elas são desenvolvidas no hemisfério norte. E lá é uma realidade cultural completamente distinta com a nossa, né? Então, por exemplo, eu fico brincando que você pega um sensor para utilizar na região costeira, ele foi desenvolvido em titânio e pode ser operado a 6.000 metros de profundidade. Olha, isso é magnífico, né? Mas isso chega num valor aqui que você absurdo. Não consegue você consegue um sensor e você tem que mandar para o hemisfério norte para calibrar, para, enfim, qualquer tipo de assistência. Isso seja para água, isso seja para ar, isso seja para solo, né? Então a gente está desenvolvendo tecnologias com menos casa decimal, com custo uma final, precisão menor, uma né? precisão menor ali. Mas ainda viável tecnicamente, enfim, em termos normativos bem aceitos. E o nosso objetivo é que você consiga sensoriar mais pontos amostrais ao mesmo tempo, né? Então você começa a oferecer para o mercado um ganho estatístico, porque você faz um estudo numa área muito grande, só que você tem um ponto amostral, seja por limitação financeira, limitação tecnológica, né? Então, o que você gasta com um ponto amostral, com a base tecnológica para esse ponto amostral, a gente vai oferecer para 10 pontos amostrais com o mesmo recurso. Então, você tem um adensamento estatístico, você tem um entendimento maior da área que você está amostrando, né? E também a integração desses monitoramentos. Então, você tem tecnologias direcionadas a monitoramento de ar, direcionadas a monitoramento de água, direcionadas a monitoramento de microbiota, por exemplo, né? E elas não se conversam, né? Então, o que está ofertado no ambiente internacional. As nossas tecnologias estão sendo desenvolvidas onde elas integram no banco de dados, você tem para cada tipo de análise um algoritmo probabilístico. É o que vocês chamam de rede Gaia, não é exato, isso? Ou seja, além de desenvolver o produto também, você desenvolveu toda essa plataforma para análise dos dados. Dos dados, exato. E para você ter uma relatoria preditiva, você ter um entendimento maior com a causa-consequência. Então, beleza, a atmosfera está
está numa condição determinada. O que isso está impactando nos recursos hídricos, entendeu? Então, esse tipo de monitoramento é o que a gente entende que vai ser esse novo estado da arte. É isso que a gente está desenvolvendo, e isso envolve dezenas de instituições de ciência e tecnologia, universidades, professores, doutores, mestrandos, doutorandos, né? A gente viu ali fotos de vários tipos de coleta de amostras. Isso. De água, de plâncton, fundo do mar, etc. Inclusive do ar também, né? E aí você tem também a parte de produção de sensores. Vocês também desenvolvem sensores. Exato. Quais são as grandezas que vocês medem, por exemplo? Os sensores que a gente vem desenvolvendo em parceria com algumas instituições nacionais estão muito vinculados a análises espectrais, seja de espectrofotômetro mesmo, né? E também análises visuais, então visão computacional. Dentro da visão computacional você tem um range ali que a gente está trabalhando atualmente do ultravioleta UVA, né? Ali 350 nanômetros, até o infravermelho próximo ali. Então a gente está atualmente trabalhando até 1.700 nanômetros. Né? Você tem um projeto interessante aí que é a digitalização da estratificação de solo para análise digital, né? Inclusive tem uma imagem ali, né? Espectrofotogrametria. Ela embarca um pouco a espectrofotogrametria, mas esse projeto, esse daqui é do projeto de monitoramento da qualidade do ar, né? Então a gente consegue ali, em diversas metodologias, embarcando sensores em carros, a gente consegue monitorar... Isso em tempo real? Em tempo real. Você consegue monitorar particulados e gases e também consegue monitorar, no nosso caso, a nossa tecnologia, que é um grande diferencial, a via, né? Então você não monitora só a qualidade do ar, você monitora o que a via está impactando na qualidade do ar. O fluxo de veículos. O que ela ressuspende, por exemplo, né? Então, os fatores de ressuspensão, identificando quais são as causas desses fatores de ressuspensão, pontos viciados de ressuspensão de particulado, um pouco da caracterização desse particulado, né? Seja no seu tamanho, seja na sua fonte, né? Provável fonte, e isso ao longo do tempo vai ser trabalhado com o mercado, seja cidade, seja indústria, né? Porque outra área também são as cidades sustentáveis, né? A gente passou por uma era agora de cidades inteligentes, que envolve muito mais infraestrutura, né? Então comunicação, telemetria, tudo, conectividade, né? E agora a gente acredita muito numa premissa que é as cidades inteligentes e sustentáveis, né? Então a cidade gerando informação para ser autogerida em todo o pensar urbano, né? Então urbanização, afastamento de prédio, arborização, então tudo isso são coisas que vão auxiliar essa gestão ambiental, né? Então você pega algumas relatorias, né, de organismos internacionais, OMS, por exemplo, um grande índice de infarto, de derrame, né, essas doenças bem peculiares ali, né, bem fulminantes, né? Isso tudo está atrelado a vias arteriais, né? Então o monitoramento ambiental urbano, o que essas cidades inteligentes e sustentáveis podem auxiliar no desenvolvimento dessas cidades para diminuir esse custo de saúde, esse custo social, né? Nesse caso específico desse equipamento aí dentro, então, tem os sensores que foram desenvolvidos pela própria Aratu, não é isso? Isso. E você também coleta esses dados e faz a análise do dado e já entrega... Aí é plataforma, exato, é relatório. Aí vai para a RAI. Relatório, você consegue customizar, exato. Isso, ou seja, você já atende o seu cliente final já com todas as informações que ele precisa. Isso, e aí a gente também consegue raspar, né? Fazer a raspagem de dados abertos. Então, por exemplo, você tem estações meteorológicas, seja em porto, seja em aeroporto, seja de instituições governamentais, né? A gente consegue fazer essa integração com dados externos e consegue ali gerar essas modelagens, essas relatorias específicas, né? Aí esse é outro... Esse é o que você ia apresentar aí. Que exato, Isso daqui é outro desafio amostras, que a gente está enfrentando, né? Que toda interação minerária, seja ela terrestre ou não, continental ou não, né? Então a indústria de petróleo, as mineradoras de polimetálicos, né? Então a Vale, enfim, todas essas mineradoras da área ambiental, cimenteiras também, né? Então calcário, enfim, todo recurso mineral que você vai explorar, você tem que fazer investigações ao longo do tempo, né? De viabilidade, enfim, de todo o potencial mineralógico, jazida e tudo mais. E isso é
guardado da forma mais analógica possível, e interpretado da forma mais analógica possível. E a gente desenvolveu um conceito tecnológico para digitalizar isso, gerar... Isso é inovador, né? Não existe no mundo. Existe algumas soluções parecidas, mas, mais uma vez, foram desenvolvidas no hemisfério norte, enfim, chega num valor absurdo e com sensores muito caros, né, que você não consegue nem ter assistência aqui no Brasil, né? Então há um deslocamento, há um gap ali entre custo-benefício, né? Então, por exemplo, a Suécia, os Estados Unidos, a Austrália, são grandes players que já utilizam coisas similares. E aí ali então você tem coleta de vários solos, não é isso? Isso. Aí cada indústria vai ter a amostragem de interesse dela, né? Então ela vai amostrar esse solo, essa rocha. Por exemplo, o setor de rochas ornamentais, eles têm várias dificuldades para entender qual a qualidade do granito, daquela rocha, por exemplo, né? Esse tipo de análise você teria ali sem um custo muito elevado, porque você não precisa levar até o laboratório. Nossa tecnologia vai até o campo, faz toda a análise do testemunho e você consegue fazer um gêmeo digital daquele testemunho. Você consegue separar os parâmetros, né? Você consegue gerar. Isso daqui é uma imagem ilustrativa, então você teria ali a amostra geológica. Aqui da esquerda você tem a amostra física, não é isso? Exatamente. Ali, amostras físicas aqui. Aí depois você tem vários retratos dessa amostra física ali. Um parâmetro de interesse qualquer. Eu quero a matéria orgânica em decomposição. Não, eu quero só os minerais. Eu quero só determinada assembleia mineralógica. Aquele gráfico, provavelmente, ele mostra a composição de cada elemento. Exatamente. Cada coluna, cada linha daquela ali seria um elemento concentração, diferente. Né? Exatamente. Então, esse tipo de tecnologia que a gente está desenvolvendo, isso tem o análogo para água, por exemplo, né? Então, a gente tem amostrador automatizado de água. Gelo também? Na verdade, os recursos fotônicos são análogos. Você consegue aplicar em diversas fontes, assim, né? Então, você consegue aplicar. A gente está desenvolvendo na água para análise de novos contaminantes, por exemplo, né? Que é outra barreira que a gente encontra dentro do monitoramento da água, né? Que são os fármacos, por exemplo. São os que se chama de novos contaminantes, né? Você tem todo um tratamento da água hoje em dia para retirada de sólidos, né? E a contaminação química, né? Então, será que a gente está conseguindo fazer essa gestão de uma forma devida, né? Isso gera um impacto muito grande, né? Seja o anticoncepcional que é tomado diariamente, ele está sendo excretado e vai para a água. Inclusive, há uns anos atrás eu vi uma reportagem falando que os homens da Inglaterra estavam se tornando mais femininos exatamente pelo nível de concentração de estrogênio na água. Porque eles reaproveitam a água do esgoto lá. Exato, E algumas assim, isso acontece, você pega países que já têm essa cultura um pouco mais elevada, né? Então, a própria Inglaterra, a própria Itália, enfim, alguns países europeus, eles fazem monitoramento de política pública a partir da água. Um exemplo mais antigo, por exemplo, na Itália você tem políticas públicas de combate à droga, a saúde de combate à droga a partir da análise de água. Então eles pegam ali... Inclusive eu vi uma reportagem falando que o teor de cocaína no Porto de Santos, na água do Porto de Santos, é altíssimo. É altíssimo, aí você não sabe se é pelo uso ou pelo pessoal que vai fixar nos navios, por exemplo. Né? Então você consegue, com essas tecnologias espectrais que a gente está desenvolvendo, identificar isso. Fazer módulos de monitoramento, e esses módulos de monitoramento podem ser aplicados, e aí pela parte fotônica, né, que a gente interage com o Labitel aqui, enfim, e por eles, né, pela UFES, interage com outras comunidades científicas, como a Cisfoto, como o Grupo Iara também, que é um grupo de processamento de imagem, inteligência artificial, que a UFES faz parte, você consegue ter um arcabouço técnico e o suporte científico para desenvolver essas aplicações. É bacana. Eu quero te fazer uma pergunta que eu não sei se você já ouviu falar disso. Esses dias eu estava navegando pela internet e eu me deparei com uma discussão lá que eu achei bastante interessante. Parece que houve um estudo, um artigo técnico de 1978, dizendo que o desflorestamento no cone sul do Brasil, ali nos estados do sul do Brasil,
ele, pelo fato de você já ter ali naquela região um regime de ventos mais intenso, que o fato de você desflorestar aquela região para a agricultura, você levaria a médio e longo prazo a uma elevação da concentração de tornados naquela região. Eu vi isso, eu não sei se é verdade essa questão do estudo, mas me pareceu plausível a hipótese. Porque as árvores ali, elas causam uma barreira, né? Que elas, de certa forma, elas retardam o vento e evitam a formação de ciclone. Eu não sei se você eu não cheguei a ver esse estudo específico, mas você tem uma interação entre, por exemplo, agricultura e atmosférica, e aí foram estudos que eu tive contato, por exemplo, a dispersão de defensivos agrícolas por aeronaves na região da soja no Brasil, né, no centro-oeste brasileiro. Esses defensivos agrícolas são carreados por umidade e vento, né, e eles entram em células, grandes células atmosféricas, e você consegue mapear eles por ser elementos químicos, né, você consegue rastrear isso. Então você consegue carrear em células atmosféricas até o continente antártico, por exemplo. Então já tem registro disso por exemplo, defensivos agrícolas na Antártica utilizados na região da soja. E aí que vem o desenvolvimento ambiental, né? Então, o meio ambiente se desenvolve muito dessa causa-consequência, né? Então, primeiro você tem um impacto, você não tem a dimensão desse impacto, começa a analisar a dimensão desse impacto e depois você consegue, ao longo do tempo, a sociedade criar políticas públicas para mitigar, enfim, para contornar esses impactos. E você acha, né, que com a utilização dos seus equipamentos seria possível, por exemplo, a gente antecipar o surgimento de um tornado, da gente conseguir evitar um dano assim? Um dano desse tipo eu acho um pouco mais complexo, assim, pela dimensão e pela complexidade de origem, mas, por exemplo, você consegue ter um entendimento da interação que a sociedade pode ter tanto na parte agro, né, na agrícola, né, eucaliptal, por exemplo, ou um tema que está muito em voga, que é a reserva de carbono, né, por plantações, né, de florestas, né? Então você consegue, de fato, isso daí, os nossos equipamentos, um dos objetivos é esse, você entender como que está ocorrendo essa fixação de carbono, por exemplo, né? Você ver qual tipo de carbono, se ele realmente está fixando ali, se ele está explotando carbono ou não, né? E aí por isso que a gente cria todo um arranjo de equipamentos para medição de componentes da atmosfera, hídrico também, e microbiológicos, né? Então e do solo também, né? Então você consegue gerar esse entendimento para ver como que está a caracterização mais exata daquele ambiente, né? Ou seja, muito legal. Você produz então os equipamentos que ajudam na análise, inclusive dos dados, saber se a gente está realmente com aquecimento global. Mas eu acho que hoje em dia a gente nem discute mais que realmente existe o aquecimento global desde o início da industrialização. A questão agora é o que causa, né? Apesar de que, por exemplo, nos últimos 2 anos, né, por exemplo, a gente até aumentou a quantidade de gelo, né? Eu estava até olhando esse dado, sabia? A gente, nos últimos 2 anos, ao invés de diminuir, na verdade, a calota polar, na verdade, aumentou. Então, inclusive, teve uma fala recente do Donald Trump, nos Estados Unidos, lá, questionado por um repórter, sobre a questão do aquecimento. Ele foi taxativo, falou assim: o planeta vai esfriar e não esquentar. E aí, quando eles falaram assim, não, mas isso os pesquisadores estão falando que vai esquentar, eu falei assim, eles não sabem de nada. É um assunto um pouco polêmico, assim, essa questão das mudanças climáticas, né? O entendimento que eu levo o mundo nunca teve estático. O mundo é dinâmico e orgânico. Então, esse é um princípio, seja qual for a discussão. É um ser vivo. É um organismo vivo, exato. Então, dado que ele nunca foi estático, o clima se altera, muda, né? Quais são as escalas disso? É um entendimento que a gente está, a comunidade, e o que causa, tal, né? E o que causa, quais são os gatilhos, né? Então, essa é a discussão.
Então, dentro de todas as discussões que a gente tem, seja na mídia, seja em fóruns de leigos, né? Então a internet deu muito isso, né? Deu voz a pessoas que não fazem uma leitura um pouco criteriosa, enfim, do assunto e começam a debater. E dentro da discussão científica também, você tem várias vertentes científicas, enfim. Mas o grande consenso é dinâmico. Não é uma coisa estática e a gente precisa entender em qual fase a gente está dentro dessa mudança climática, porque isso impacta, por exemplo, a nossa sobrevivência, né? Então, todas as cidades então vamos lá, já que ele puxou o assunto, né, que é um assunto polêmico, eu acho que isso é interessante. Você então acha que existe um consenso que o planeta não é estático, o clima não é estático. Exato. Tá? A grande discussão que você colocou aí é em que ponto desse momento nós estamos e qual é o grau de interferência da atividade humana em relação ao planeta. Eu consigo enxergar uma atividade local. E a única com certeza que eu consigo ter nessa discussão é que o clima muda e muda o tempo todo. Sim. Então, o clima do ano passado não vai ser igual ao clima desse ano, que vai ser igual. De fato, não. E considerando a idade do nosso planeta, todos os inúmeros ciclos pelos quais a gente já passou de aquecimento e resfriamento, você acha que com o horizonte de amostral que nós temos ali de menos de um século, a gente consegue definir esse parâmetro de realmente é o homem que está causando isso ou não é o homem? O que você me diz disso? Assim, mais uma vez, é um assunto polêmico que durante o período acadêmico tinha um termo que eu acho ele de muita importância, que é o agir local para impactar globalmente, né? Então, de fato, você tem esses impactos mais locais que não estão vinculados diretamente a discussões de mudanças climáticas, né? São escalas diferentes, né? E que num passado não muito distante, a sociedade sabia interagir muito bem. Por exemplo, trazendo um pouco para o nosso referencial local, né? Vitória foi projetada por um engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito. Se você pegar os projetos de Saturnino de Brito, seja em Vitória, seja em Santos, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele tinha um entendimento muito claro de como você tinha que gerar essa dinâmica ambiental para você não gerar grandes impactos, né? Então, as zonas de alagamento, as zonas de represamento de água, a drenagem da cidade, tudo isso, e a gente está falando do século XIX. Ao longo do desenvolvimento urbano, em algum momento a gente falhou cruelmente, né? Se perdeu nisso, porque você pega... Vitória voltou a alagar, né? Vitória está com... Eu não estou discutindo qual o fator que gerou isso, mas Vitória... Mas talvez a exploração imobiliária, né? Você está tendo um impacto real, né? Outro exemplo, Belém do Pará, que está sediando a COP, né? Belém do Pará, não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade fantástica, né? Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, vou agora no próximo mês também para lá, mas ela tinha um impacto por temperatura muito grande, então por ser muito calor, abafado, região amazônica. E o que foi feito na urbanização, isso lá atrás do ciclo da borracha, final do século XIX, começaram a plantar muitas árvores. E com isso eles conseguiram reduzir a temperatura média em 6 graus naquela época. Entende? Então a gente não está falando de mudanças globais, a gente está falando de mudanças para subsidiar locais para... Então, assim, esse processo urbano, esse processo de interação ambiental urbano ali, ele foi descontinuado. Porque o Brasil dominou isso, eu estou falando do século XIX. Isso eu consigo entender. Porque o fator global,
a comunidade científica ela está discutindo. Você tem painéis globais, né? A própria COP que está começando, ela é um painel muito relevante para esse tipo de discussão. Pois é, se você tivesse adiantado a sua viagem lá para Belém do Pará em um mês, né? Você estava acompanhando a COP lá. Eu gostaria muito de ter ido, mas infelizmente o custo da COP foi uma coisa que enfim, saiu de qualquer previsibilidade racional. Assim, o hotel que eu fiquei, às vezes que eu fui lá, a semana custava R$ 1.200 para 2 pessoas, um quarto de hotel, e absurdo, durante né? está R$ 40 mil, R$ 50 mil o mesmo quarto. Então, não é racional ir para a COP, assim, pelo menos na minha condição. Mas, de todo modo, outro exemplo é Brasília, né? Brasília, ela começa o projeto de Brasília na época do Brasil Império ali, final do século XIX, né? Enfim, segunda metade do século XIX, o projeto de Brasília começou a se estruturar melhor. E a coroa, né? Enfim, o Império, ele começou as obras de engenharia foram vinculadas ao Lago Paranoá, pelo simples fato que você precisava primeiro para ter uma área de alagado, condição de construção da cidade, você precisava de evaporação da água para você não tinha como viver com os trabalhadores, os braçais. Era muito seco. E um planalto ali. Exatamente. Então, essa interação entre a boa sustentabilidade, boa prática ambiental e com o urbano, o Brasil dominou isso de uma forma muito plena no final do século XIX, começo do século XX, e por algum motivo a nossa sociedade ela perdeu isso, né? Então você tem alguns conceitos que eram trabalhados muito fortemente, muito antigamente. Você acha, vou mudar agora um pouco a pauta aí, desculpa te interromper. Sem problema. Você acha, que você falou aí que em algum momento a gente perdeu essa expertise. Uhum. Nós estamos vivendo hoje um momento aí de sobrevalorização do ESG, né? Uhum. Com políticas aí, principalmente agora essas políticas DEI, né? De diversidade, equidade, igualdade, aonde se acaba privilegiando o menos capaz em favorecimento de uma maior diversidade. O ESG que você fala é o ESG. ESG, isso. É ESG e o DEI, né? Diversidade, equidade e igualdade. Então, essas políticas aí, de certa forma, eu vejo elas uma tendência ao favorecimento da diversidade, da equidade e da igualdade em detrimento da meritocracia e do conhecimento. Você acha que essa perda de conhecimento, essa perda de expertise que você cita aí, isso estaria relacionado de alguma forma com essa má formação em razão de você estar privilegiando o menos capaz? Não vejo assim, não vejo essa relação direta. Se você fazer uma analogia, a natureza ela está se formando há bilhões de anos, né? Então, os processos mais coerentes e inteligentes é o que sobressai, né, na evolução. Então, se você analisar um ambiente, como que o ambiente está mais saudável, seja ele qual for, a maior diversidade, Mas diversidade genética. Não, seja qual for, a diversidade ela garante uma maior sustentabilidade. Eu não estou falando de diversidade das pautas daí que você comentou. Então isso é uma analogia pragmática. Assim. Quanto mais diverso, mais rico é o local, mais pujante é o local. Isso em aspectos ambientais. O que o Brasil sofre, eu acho que essa desindustrialização, todo esse problema que o Brasil está na falta de capacidade que a gente teve de investimento nos sistemas educacionais, ponto. Né? Não importa qual é o credo, qual a origem de cada cidadão. Em algum momento o Brasil não conseguiu entregar um ambiente educacional relevante para as demandas da nossa sociedade. Eu faço uma analogia, por exemplo, um exemplo dentro dos nossos portfólios mecânicos. Né? A gente tem muita dificuldade de encontrar fornecedor. Muita dificuldade de encontrar fornecedor. E lá atrás, quando a gente começou os projetos na Tec Vitória, nas bolsas de iniciação tecnológica junto ao IFES, um exercício que a gente foi pegar todos os materiais de insumos que a gente ia trabalhar e testar qual o melhor processo de fabricação.
seja para manutenção do dimensional, seja para melhor acabamento, né? Então a gente pegava um tarugo de determinado polímero, pegava vários tipos de ferramentas de usinagem e ia testando, modificando o RPM, modificando a ferramenta, modificando o material. Olha, isso daqui é o melhor estado para esse tipo de polímero, isso daqui é o melhor estado para outro tipo de polímero, isso para metal também. E chegava no fornecedor e falava, olha, eu preciso desse material usinado dessa forma. E não chegava certo. Difícil de arrumar fornecedor. Entendeu? Então, isso eu estou falando de um ambiente onde o corpo técnico brasileiro ele não conseguiu entregar aqui no Estado. O corpo técnico brasileiro, e aí eu estou falando de Senai, eu estou falando do Instituto Federal, estou falando de todas essas, de universidades, né? Em São Paulo também não. São Paulo você tem o mesmo problema. No Rio você tem o mesmo problema. Em Minas Gerais você tem o mesmo problema. O problema é sempre mão de obra, né? Não é mão de obra, é a formação da mão de obra. A mão de obra está ali. As pessoas estão ali, entendeu? As pessoas são capazes de aprender. O cérebro que está em Rondônia, o cérebro que está no Espírito Santo, o cérebro que está em São Paulo, ele tem a mesma capacidade. Mas, de alguma forma, a sociedade brasileira não conseguiu ensinar para esse cérebro que tem a capacidade. Eu não acredito que de nenhuma forma que há uma incapacidade pela origem das pessoas. Mas no setor educacional a gente conseguiu falhar miseravelmente, entendeu? E isso, quando você, mesmo chegando no fornecedor com esse datasheet específico, que é receita de bolo, né? Olha, você vai fazer isso daqui dessa forma. O fornecedor não faz. Ou seja, mais uma coisa para a gente louvar o seu trabalho, né? Porque você enfrentou todos esses problemas aí e continua enfrentando. E continua enfrentando. Outra coisa, você é obrigado a desenvolver muita coisa que você poderia... E cada vez pior, né? E assim, outra história que eu gosto de conversar muito nesses ambientes, né, de inovação é que a gente também se especializou em descartar o nosso ouro, jogar o nosso ouro fora, né? Se você pegar a nossa sociedade, e aí eu vou puxar sardinha para o Espírito Santo, a nossa sociedade aqui no Espírito Santo, ao longo da história, ela teve uma capacidade de desenvolvimento absurda. Absurda. E por vários outros motivos a gente não conseguiu aproveitar essa estrutura que a gente tinha. Vocês são de Vitória? Assim, vocês interagem com Vitória, vocês são de Minas, enfim. A minha origem, nós somos de Minas, mas eu estou no Espírito Santo há 24 anos. Há 30 anos. Há 30 anos. Pois bem, eu acho que você teve essa interação. Shopping Vitória, certo? Quando ele foi inaugurado, a gente está falando começo da década de 90, 92, 93, por ali. Você entrava no Shopping Vitória, você tinha um totem digital, onde você clicava onde você estava, clicava onde você queria ir e ele entregava a rota do carteiro chinês, né? que é uma análise clássica dentro da topologia, dentro de algumas ciências de otimização de processo, né? Por exemplo. Isso a gente está falando no começo da década de 90. A gente está falando de uma tela plana, a gente está falando de uma tela de LED, a gente está falando de touchscreen. Uhum. Não existia isso no mundo. E tinha aqui. Então, o esforço que eu gosto de fazer é o porquê, que é um estudo de caso, sabe? Por que a nossa sociedade não tem uma LG, não tem uma Samsung, não tem... Talvez agora com o Instituto Infoto a gente consiga, né? Assim, a gente só vai conseguir quando a gente entendeu por que a gente não conseguiu no passado, sabe? Assim, por que o capital de Vitória... E foi uma empresa daqui que desenvolveu. Não se tinha grandes patentes no mundo, se tinha 1 ou 2 patentes vinculadas à IBM. Isso eu não sabia. Foi uma empresa daqui que foi a primeira empresa, chama Automática Engenharia. Ela foi a primeira empresa a receber um investimento de risco do Bantes. O Espírito Santo foi o primeiro estado no Brasil a ter política pública para incentivo à inovação. O primeiro fundo municipal de incentivo a desenvolvimento técnico-científico e inovação foi daqui de Vitória. Então, assim, a gente tem, ao longo da história, grandes oportunidades. Agora, por que a nossa sociedade não está conseguindo aproveitar essas oportunidades? Mas né? eu vou te falar o seguinte. Eu e o Carlos aqui, o Carlos, a gente criou o Energize-se. Uhum. Foi exatamente para dar voz àquelas pessoas que desenvolvem tecnologia e inovação, né, dentro dessa área de transição energética. Sim.
com a intenção de fomentar a discussão. Sim, claro. Né, esse tipo de discussão, dar voz a essas pessoas. E a gente está percebendo, né, que o ecossistema capixaba é muito legal, melhor muito do que a gente esperava. imaginava. Sim, com certeza, sim, empresa como a sua, por exemplo, está de parabéns. Uma coisa que eu vi como oportunidade, agora, a bola da vez agora são as terras raras, né? Que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. Sim. E a produção zero. A gente não produz praticamente nada. Nenhum país do mundo. E tudo começa com China, né? análise do solo. Sim, exato. Tudo começa com a coleta do solo. E o refino, formas de separar o material. Né? Ou seja, tem uma. Você tem uma oportunidade. Você tem aí, como diz, um oceano azul aí para poder explorar, né? Você tem um oceano azul, mas todo o desenvolvimento de grandes mercados, né? E aí, como a gente no Brasil não tem a capacidade de desenvolver um entendimento cultural do desenvolvimento de novos negócios, né? Eu tento me referenciar em alguns artigos, algumas literaturas internacionais que demonstram isso, né? Então, você tem, por exemplo, a oportunidade, o próprio professor Marcelo Segato, eu converso isso muito com ele, que é a parte eletrônica, a bola passou. Uma estrutura de macromercado muito específico e que nenhum país consegue entregar todas as verticais, nenhum país consegue ser autônomo para isso. Então, os Estados Unidos é dependente da Ásia, da mesma forma que a Ásia é dependente China, de outros países. Não, nem a própria China ela consegue desenvolver 100% do que ela precisa. Por isso de Taiwan, por exato. exemplo. Então, assim, nenhum país conseguiu. E mesmo que a China produza 80%. Toda a capacidade dela, os microchips, por exemplo, ela vai começar a entregar agora os novos microchips comerciais delas, né? Só existe uma empresa no mundo que faz o shuffle, que faz a bolacha que é holandesa. Então, assim, esses arranjos geopolíticos são muito mais complexos do que olha, eu vou desenvolver isso, né? Então, a dinâmica do macromercado é uma coisa que a gente ainda não tem domínio, né? Não tem uma capacidade muito grande, né? Uma coisa que eu acho legal, assim, a gente estava conversando sobre aquecimento global, eu acho que toda conversa ela tem que começar com os dados, as informações corretas. Sim. E o aquecimento global, na verdade, na minha opinião, né? Eu acho que a humanidade pegando o petróleo, pegando o carbono que está debaixo da terra e jogando para o ar, isso não tem como não fazer efeito. A questão é a gente entender em quanto tempo que vai fazer algum efeito relevante para que afete a humanidade que está aqui na Terra. Dentro daquela questão de causa-consequência, algum impacto vai ser gerado de qualquer atividade. Então, se você mexer um punhado de terra... A questão é se esse impacto ele vai ser mais relevante do que 100 vulcões em atividade no planeta. Aí você tem essa questão de entendimento, porque a Terra é um organismo muito mais complexo, então você tem algumas descobertas científicas novas, por exemplo, a produção de oxigênio em grandes profundidades, né? Que foi dentro de um estudo que foi publicado esse ano, dentro do estudo que estava analisando a possibilidade de mineração marinha, né? Então, pegaram os dados lá e falaram, olha, está tendo uma alteração dos dados aqui de oxigênio dissolvido que não faz sentido. Na hora que foram analisar, depois de muito tempo, esses dados, viram que há uma produção de oxigênio numa porção profunda do oceano. Então, o oceano ele não é muito estudado, né? A gente sabe mais de Marte, sabe mais da Lua, sabe mais de Saturno do que do próprio oceano. Nós não temos, na verdade, tecnologia para ir tão fundo. Né? Você tem alguns países, por exemplo, essa parte de dinâmica água-atmosfera, né? A gente nunca conseguiu atingir o fundo das fossas marianas. Né? Tiveram alguns casos, mas bem poucos. Assim, por outro lado, estou vendo aqui nos seus trabalhos, você tem a coleta de até 6 quilômetros abaixo. Já teve amostragem assim, né, ultra profunda, que são os oceanos profundos, né, que a gente chama, né? Com equipamentos da Aratu, né? Então, assim, esses estudos são novos. Eu acabei de voltar de um congresso na semana passada da Sociedade de Geologia e Geofísica Marinha no Brasil e, por exemplo, 2026 vai ser o ano histórico de maiores cruzeiros científicos para o entendimento do Oceano Profundo brasileiro, assim, né? Então, você tem
muitos estudos do hemisfério norte, poucos estudos ainda do Cone Sul, por exemplo. Então você pega tanto as nações africanas, tanto latino-americanas, não tem muita essa interação. Então o Oceano Atlântico Sul é um gap muito grande que toda a comunidade internacional está interessada em entender melhor, entendeu? Para ver se é viável, se não é, enfim. E aí novos dados, novos entendimentos são gerados, né? Então isso gera um conhecimento novo que vai mudar de fato paradigmas. Não dá para saber para onde a gente vai. Dá para saber que a gente não vai ficar no mesmo lugar. Não, por exemplo, a tectônica de placas. Né? A tectônica de placas foi uma oceanógrafa que começou a juntar informações, ela só compilou dado e falou, olha, o mundo embaixo da água é dessa forma. O trabalho dela mudou completamente o entendimento sobre o fundo oceânico e essa alteração ela vai ser cada vez mais frequente, esse entendimento novo vai ser cada vez mais frequente na sociedade. Muito bom. Muito bom, né? Nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui e eu queria te pedir um pitch da Aratu aí, olha para o nosso vídeo ali e fala para o nosso telespectador aqui por que usar equipamentos da Aratu. A gente desenvolve equipamentos tanto de demandas amostrais e novas tecnologias para entendimento da parte ambiental, né? Então, essas novas tecnologias elas estão sendo desenvolvidas no puro estado da arte, com instituições de pesquisas nacionais de todos os estados brasileiros, internacionais também, com aporte de recursos bem relevantes, né? Do governo estadual, federal. Visando isso, o maior entendimento da dinâmica ambiental para o mundo é um só, não tem como você ir numa prateleira e comprar outro mundo para viver. E aí a gente está desenvolvendo tecnologias para a gente ter uma melhor vida, um melhor conforto, uma maior sustentabilidade dentro desse ambiente onde a gente vive e sobrevive de certa forma, né? Muito motivador essa conversa aqui, viu? E legal também a gente ver que dá para desenvolver tecnologia, não é só estudando engenharia, física, dá para fazer tecnologia até com oceanografia. Tudo é uma questão de vontade e de curiosidade, não é isso? Isso é de fato. É isso aí, e de persistência, né? Porque não é fácil não vencer todos esses obstáculos. Com certeza. Resiliência é uma coisa que você tem que ter, senão você não consegue Nélio, progredir. Parabéns pelo seu trabalho, foi um enorme prazer te conhecer e espero que a gente acompanhe você ao longo do tempo, viu? Desejamos você muito sucesso. Obrigado por aceitar isso aí. o nosso convite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. E a gente espera, numa próxima oportunidade, poder trazê-lo aqui de volta com alguma novidade aí da Aratu. Sim. Né? E desejamos para você e para a Aratu aí bastante sucesso. Gostaríamos de ver o nome da Aratu em todos os equipamentos de amostragem aí de céu, ar e mar. É o que eu desejo também. Tá bom, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Estamos encerrando aqui mais um Energize-se, que é um podcast patrocinado pelo SEDEMEC e com iniciativa do FCL, Fórum Capixaba de Energias Limpas. É isso aí. E se você gostou dessa entrevista aqui, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho aí. Muito obrigado e até o próximo episódio.